Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 11. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Número 360. Usando dessa linguagem figurada, apropriada às inteligências dos homens da época pela letra, e destinada a ser explicada e compreendida segundo o Espírito, Jesus proclama a superior ação dirigente do Criador sobre a vossa humanidade por seu intermédio, como Espírito fundador, protetor e governador do planeta terreno e como encarregado do vosso desenvolvimento e progresso. Explica os modos e meios de realização desse desenvolvimento e desse progresso, as únicas condições mediante as quais podem um e outro ser obtidos e a expiação de que se tornam passíveis os que se afastam do caminho que ele traçou. Mostra a seus discípulos o laço de amor que a ele os une, o meio de cumprirem fielmente a missão de que estavam incumbidos, meio que consiste na observância dos mandamentos que lhes deu. Estas palavras do versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor, encerram mais um testemunho da sua natureza inferior com relação ao Pai. Quanto ao versículo 2, o Pai corta todos os ramos que não dão frutos em Jesus e poda todos os que dão fruto, para que deem mais. Quer isto dizer, aqueles que, violando o duplo mandamento de Deus, que Jesus declarou conter toda a lei e os profetas, e cuja observância implica a do decálogo e a obrigação para cada um de proceder com os outros como quereria que os outros com ele procedessem,
se desviam das sendas traçadas pelo Mestre e se comprazem no mal, são deixados neste, por virtude da inviolabilidade do livre-arbítrio, mas com a responsabilidade que decorre da posse e do uso desse dom. Submetidos seus maus atos ao fogo da expiação, nada mais produzem senão cinzas, como graveto inútil queimado. Os que de tal maneira se conduzem são relegados em condições inferiores. O Senhor olha benevolamente para os que tomam as sendas que o Mestre traçou, para aqueles cujas obras são boas. Dá-lhes a faculdade de mais ainda se melhorarem por meio de provas e missões, a fim de que produzam frutos cada vez mais abundantes. Os discípulos já estavam limpos por efeito da palavra que Jesus lhes anunciara. Estavam preparados para cumprir fielmente a missão que traziam. Já o dissemos, os discípulos, ainda que em graus diversos de adiantamento, eram espíritos adiantados, cujas inteligências e faculdades se achavam entorpecidas pelo invólucro material. As prédicas de Jesus lhes auxiliaram o desenvolvimento das faculdades. O desejo ardente de obedecerem ao Mestre, o amor sem limites que lhe consagravam, os impeliam a avançarem cada vez mais pela senda do progresso. A inspiração dos Espíritos do Senhor, que os viriam assistir e guiar, os ajudariam e sustentariam na tarefa que tinham de executar. O versículo 4 do capítulo 15 traz estas palavras do Divino Mestre: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Estas palavras figuradas, dirigidas aos apóstolos, se referem a todos os tempos e se aplicam, segundo o pensamento do Mestre, a todos os homens. Nenhum pode dar bons frutos, fazer boas obras, desde que se separa da videira, que Jesus personifica e que é o amor e a verdade. Jesus é o tronco da videira, e todos os homens, como eram os discípulos, são os ramos. Ele a todos protege e governa, e é o único encarregado do desenvolvimento e do progresso de todos. O que permanece nele e em quem ele permanece produz muitos frutos. Quer dizer, aquele que segue com perseverança e sem se desviar a moral que ele pregou, esse progride e se depura, avança com rapidez, moral e intelectualmente, e ajudado pela inspiração divina que ele lhe transmite hierarquicamente por intermédio dos espíritos superiores e dos bons espíritos, produz muitos frutos em suas provas ou missões. Aquele que não permanecer em Jesus será lançado fora como graveto inútil, secará e o enfeixarão e meterão no fogo para ser queimado. Aquele que não segue a moral que Jesus pregou e deixa de praticá-la, se engolfa no mal e, falindo em suas provas, ficará estacionário como todo espírito culpado. Quando soar a hora, a expiação o atingirá, queimá-lo-á o fogo do remorso, que lhe fará nascer no íntimo o desejo de reparar e progredir, com o auxílio de novas provas, nas condições inferiores em que tiver caído.
As palavras que constam dos versículos 7 a 11, também dirigidas por Jesus a seus discípulos, as exortações e promessas que contém, se aplicam igualmente a todos os que, de futuro, viriam a tornar-se seus discípulos, caminhando na senda que ele traçou do amor e da verdade. E essas palavras não precisam de comentários. Elas se resumem assim: força e poder da fé, progresso incessante pela prática contínua da lei de amor, alegria por efeito da paz do coração, da pureza e serenidade da consciência, satisfação do dever cumprido, progresso pessoal e coletivo, obtido com o auxílio das provas e das missões. Está compreendido que os que permanecem em Jesus, isto é, que permanecem na estrada que ele abriu, não podem pedir senão o que é justo e bom e para lhe ser concedido no tempo e nas condições que só Deus estabelece e determina. Do mesmo modo, compreendido está que Jesus não diz aqui, como jamais o disse, em que momento o pedido será satisfeito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.